Peraí, gente, eu tenho que passar um perfume. Gente, eu perdi. Corta essa parte. A Sara colocar isso, eu mato ela, não? Oi, nosso grupo vai falar sobre como a psicanálise pode contribuir para o tratamento dos autistas. Eu sou a Patrícia, o meu grupo contém a Tainá, a Natália, a Larissa, a Taisnara, a Sara, a Giovana e a Daniele. Nós somos alunas do 4º e 5º período. O que nós notamos, primeiramente, a respeito do artigo que foi lido e feito a resenha, é que, bem antes, a psicanálise via o autismo não com os olhos que vemos hoje, mas sim com um pouco de preconceito, na verdade, porque as crianças autistas, elas eram excluídas da sociedade, né? Elas não viviam em comunidade, elas eram isoladas, porque não se tinha tanto conhecimento sobre isso. É interessante falar, Sara, que a psicanálise, ela se baseia, né, de vários aportes teóricos, e ela considera também o autismo, né, na orientação lacaniana como uma quarta estrutura psíquica. Pelo menos a gente percebe no texto que há uma divisão referente a esse pensamento, que tem pensadores, né, psicanalistas que veem o autismo como se fosse uma psicose, uma neurose, ou até como uma patologia em si. Mas a psicanálise, ela vê o autismo como uma forma de se estar no mundo, uma forma de viver. Vê a subjetividade do autista como única, como uma coisa assim, individual. A análise ela trata o sujeito como único. Para ela, não existe vários tipos de autistas. Cada autista é singular. Então, cada autista tem a sua particularidade. Então, Sim. é importante falar isso também. Isso é muito legal porque não tem um método padrão do tratamento do autismo, que até fala no texto, né, sobre essa questão de tratamento, essa questão de cura, que não existe um tratamento padrão, porque cada autista é um. Ele tem a sua particularidade, ele tem a sua singularidade. É bem em cima da questão da singularidade, né? Porque a psicanálise em si defende a singularidade do sujeito. Cada pessoa vive de uma forma diferente. E no caso do autismo, o texto apresenta, não é o autismo. É a questão assim, que para cada autista tem um tipo de autismo. Entra aí também fala a respeito da linguagem, que o autista, sim, ele vive a linguagem, ele tem a sua forma de viver a linguagem. O que ela estava falando que cada autista tem a sua forma de se, né, em questão de linguagem, de se expressar. Apesar dos graus de autismo, cada autista se expressa de uma forma diferente, uma linguagem diferente. A gente tem autistas que se expressam bem, que comunicam bem, como tem autistas que não falam, são mudos, assim, entre aspas. Não utiliza da voz como linguagem. Mas isso não diminui em nada a questão dele, assim, é uma particularidade dele. Como diz no artigo, a gente tem exemplos de escritores que não se utilizam da voz, mas que se utilizam da escrita para se comunicar. Eles não falam, não porque são mudos, e sim porque é uma particularidade do autismo deles, mas eles se comunicam através da escrita, já escreveram livros, são escritores mesmo. Até porque para esses a linguagem, o falar em si é algo que é danoso, né? É algo que traz uma dor para eles. Então utilizam a linguagem de outra forma. Alguns só é o balbucio, né? Então cada um vai apresentar de uma forma, não que eles não tenham uma linguagem em si. Comunicar a realidade dele com a nossa, no caso. Sim.
O Eu até texto fala também, eu achei até interessante aqui, que a psicanálise nem sempre foi assim, né? No início, ela via o autismo como uma ausência de mãe, uma ausência de família. E é, esse pensamento trouxe muita consequência, né? Em relação à resistência com a psicanálise também. o autismo já foi considerado, né, como uma criança autista, era vista como uma criança que não tinha o amor materno, ou que a mãe sofreu de uma depressão durante o parto, durante a gestação, e aquilo fez com que a criança nascesse autista, ou a questão fraternal, maternal, de parente, de mãe mesmo, assim, o afeto, o carinho da mãe, a ausência dele, pela mãe ser um pouco mais fria, tornou-se uma criança autista, né? E hoje em dia a gente sabe que não é dessa forma, que isso é um mito, né? Assim como antigamente eles viam que era uma psicose, né? Variações de uma psicose, o autismo. Dentro disso que a Patrícia colocou, é importante lembrar, tipo, a falta, né? A falta dos pais em si. Pode ser muitos motivos que levam à falta dos pais, né? Talvez, por exemplo, a morte de uma mãe. Então, tipo, imagina, por causa da falta de uma mãe, agora o pai tem que ver o filho tendo aquele transtorno diferente. Imagina que isso é no século, é bastante tempo, né, gente? Era bastante tempo atrás, então era um novo, não tinha o estudo que tem hoje. A criança, o indivíduo tinha que ficar isolado, então isso trazia características negativas tanto para ele, poderia gerar outras doenças, como depressões, e também para a família, né? Sim, no texto fala, né? No artigo fala que temos que, o psicanalista tem que tentar conseguir com que o indivíduo se interaja na sociedade, porque por falta, às vezes, do pai, do responsável, ele tem que, pelo menos, ter um laço com a sociedade só para sobreviver. E eu achei interessante até essa parte que eu vi no artigo, sabe? O autista precisa manter um laço, porque às vezes aquela pessoa que cuida dele, que é um pai, uma mãe, um familiar, pode vir a falecer e eles vão crescer, né? Tem gente que se torna independente, entre aspas, assim, e consegue, mas que é importante esse crescimento, assim, as pessoas têm que terem consciência de que eles vão crescer. A psicanálise, ela busca contribuir, né, com isso, busca escutar bastante os autistas, porque em pequenos detalhes eles podem demonstrar que não estão bem, né, por igual aqueles que não falam. Então, um pequeno detalhe ali, você brincando com eles, até mesmo desenhando, você consegue enxergar se eles estão passando por alguma coisa, né, ou levando, sei lá, alguma tristeza. Interessante também que no texto fala sobre que não há remédio para o autismo, né? Que há um tratamento para seus sintomas. Aí que a gente entende da o singularidade. tratamento é individual, né? Cada um é de um jeito, então eles têm que tratar, não tem como fazer um medicamento. Tem uma parte interessante aqui no artigo que fala que para o psicanalista, o autista é um sujeito sempre a surpreender com um saber próprio, pois o saber sobre ele está nele, não sendo um indivíduo a ser treinado, sem qualquer subjetividade. Achei essa parte bem interessante. Tem gente que tinha muita gente que, na hora de diagnosticar o autismo, eu não sei se eles diagnosticavam como psicose. Alguém me corrige se eu estiver errada, mas é isso mesmo? É isso mesmo. E aí eles começavam a tratar esses autistas que foram diagnosticados errado, como se eles fossem psicóticos. Tem sintomas parecidos, mas não é a mesma coisa, né? E aí o tratamento acabava por
fechar eles ainda mais. Dentro disso que Sara colocou, tipo assim, para poder a pessoa ser diagnosticada com a psicose em si, para ela ser gerada, é devido a alguma doença, por exemplo, a esquizofrenia, ou também por causa de medicamentos. Então, se o autismo não é uma doença, então é um equívoco comparar o autismo com a psicose. No artigo também fala que as políticas públicas precisam entender, se responsabilizar e acolher os autistas para que eles possam saber viver dignamente na sociedade.